E aí, pessoal, eu estou trazendo mais um vídeo aqui da nossa série de processamento de linguagem natural. Hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre o Word2Vec. Esse é um conceito muito importante na área de NLP, porque acho que, como alguns de vocês sabem, ou se você está se familiarizando com a área mais recentemente, os computadores eles não conseguem compreender muito bem frases, né? Ah, e também os modelos de machine learning também não processam muito bem frases. A gente tem que transformar sempre para números. Então, sempre que a gente tem uma frase, uma sentença, uma palavra, o que seja, a gente tem que fazer uma representação dela em forma numérica. E a forma como a gente faz isso é através de uma representação vetorial dessas palavras, tá? A gente tem dois modelos, eu vou colocar em vermelho aqui para vocês, que um é o Skipgram e o outro é o Continuous Bag of Words, que seria o CBOW, tá? Esses conceitos aqui eu vou abordar com vocês separadamente em outros dois vídeos separados, tá? Explicando o que que seria o skipgram, o que que seria o CBOW, quais são as diferenças entre eles, como implementá-los, tá? Mas hoje eu vou dar mais ênfase nessa questão da representação vetorial, tá? Então, o Word2Vec, ele é uma rede neural, tá? Ela é bem simples, ela tem só uma camada escondida. Eu vou fazer um desenho da arquitetura aqui para vocês daqui a pouquinho, para vocês terem uma noção de como que funciona, tá? Então, basicamente, a gente pode traçar algumas ideias a respeito ah, dessa vetorização das palavras, né? Que a gente pode ter que cada palavra, né? Cada palavra é representada por um vetor, tá? E que também cada posição no texto, então cada posição X no texto, a gente vai ter uma palavra central, tá? E o contexto dela, tá? Quando eu mostrar os exemplos, isso vai ficar um pouquinho mais claro o que que quer dizer palavra central, o que que quer dizer contexto dela, tá? Esses dois aspectos são muito importantes para a gente poder entender essa vetorização, tá? Uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que a gente usa a similaridade dos vetores de palavras para a gente calcular a probabilidade da palavra, tá? Então, fazer o uso da similaridade de vetores de palavras para fazer o cálculo da probabilidade da palavra, tá? Isso aqui, o que que quer dizer? A gente vai ver o quão similar um vetor é em relação a outro, para a gente calcular a probabilidade de uma palavra estar próxima dessa que a gente está querendo comparar. O quão próximo o vetor tiver um do outro é quão similar a palavra é uma da outra, né? Porque cada palavra é um vetor, é uma representação vetorial, tá? E aí o que a gente vai fazer, levando em conta que a gente está usando uma rede neural, a gente vai ajustar os pesos para a gente maximizar essa possibilidade, tá? Então eu vou colocar aqui um exemplo para vocês. Esse exemplo, se eu não me engano, o vídeo que eu assisti para estudar esse assunto foi do Leonardo Ribeiro, tá? Eu vou colocar o canal dele e o vídeo na descrição. Confiram lá o canal dele, ele é muito bom, ele tem uma didática muito boa, tá bom? Então, primeiro aí agradecer ao Leonardo por ter postado esse vídeo, tá? Então eu vou colocar aqui um exemplo para vocês entenderem um pouquinho. Beleza. Então imagina que a gente tem aqui uma frase em inglês, tá? Seguindo o exemplo aí do Leonardo. Então, problems turning into banking opa, crisis as tanana. Beleza? Então a gente tem aqui essa frase. Opa, a gente tem aqui essa frase. E vamos supor que
a nossa palavra central vai ser into, ok? A gente vai calcular uma probabilidade que se dá da seguinte forma, tá? Vou colocar ela em azul aqui. A gente vai calcular a probabilidade de um vetor t mais j, ok? Dado um vetor t. O que isso aqui quer dizer, tá? Isso aqui quer dizer o seguinte: dado um vetor w da palavra na posição t, que seria esse cara aqui, qual é a probabilidade da palavra na posição t mais j? Então, nesse exemplo, deixa eu apagar essa setinha aqui. Nesse exemplo aqui, o nosso wt seria into. Wt é um vetor w na posição t. Então, a posição t é aqui onde está a palavra into, tá? E esse é o vetor w, tá? Dado esse vetor aqui, qual que é a probabilidade da palavra na posição t mais j? Então, esse j pode ser mais 1, mais 2, que o mais 1 seria o banking, o mais 2 seria o crisis, menos 1, menos 2, né? Turning, problems. Então, a gente vai calcular a probabilidade dessas palavras baseado que a gente tem esse vetor aqui. Entende? Essa probabilidade quer dizer qual que é a probabilidade dessa palavra estar próxima dessa, tá? É uma coisa um pouco confusa, um pouco abstrata, mas com o tempo você vai pegando um pouquinho do jeito, tá? Então, o que a gente tem que levar em conta é que, dado a representação de uma palavra, que nesse caso é into, eu gostaria de predizer a representação de uma outra palavra, tá? E aí, esse t, que seria o nosso into aqui, ele vai se movendo durante o nosso treinamento. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, a gente também tem que levar em conta um outro aspecto muito importante que chama janela de contexto. A janela de contexto a gente define um valor para ela e essa janela vai levar em conta quantas palavras que a gente vai fazer essa probabilidade dessa distribuição. Então, por exemplo, no caso do vídeo do Leonardo, que eu citei para vocês, a janela de contexto dele era 2. Então, aqui, já que o meu t é into, eu levo em consideração a probabilidade de banking e de crisis, do mesmo jeito que eu faço de turning e de problems, tá? Então, no próximo treinamento, a posição t viria para banking, e aí eu levaria em conta crisis as e into e turning, tá? Eu vou colocar aqui um exemplo também uh, eu vou colocar aqui um exemplo para vocês de uma frase, por exemplo. Então, vamos supor que seja, vou colocar em preto mesmo. O cachorro peludo foi atacado pelo urso, tá? Nesse primeiro momento, a nossa posição T, ela estaria aqui, em O. Então, como a nossa janela de contexto é de 2, a gente vai levar em conta essa palavra e essa palavra para a gente fazer o nosso treinamento, tá? Então, a nossa amostra levaria em conta a palavra central. Então, o nosso treinamento levaria em conta a nossa palavra central, que é o, tá? E o contexto dela, que aqui, por exemplo, seria cachorro, né? Ou então, a gente teria o peludo, certo? E aí, o que vai acontecer? A gente vai pegar essa frase, vamos continuar o nosso treinamento. Agora, o nosso T, ele foi deslocado, não é mais o O, é cachorro. Então, como a gente tem sempre que lembrar, a nossa janela de contexto é de 2. Então, eu vou levar em conta tanto o, quanto peludo, quanto foi. Então, a gente teria cachorro, cachorro, o cachorro peludo.
cachorro foi, certo? E assim por diante, a gente vai deslocando o nosso T ao longo da sentença e, baseado nisso, a gente vai gerando algumas amostras de treinamento, tá? Então, quando o nosso modelo terminar de ser treinado, ele vai gerar o quê? Uma distribuição de probabilidade com as probabilidades de cada palavra em relação à palavra de entrada. Ou seja, as palavras que vão aparecer no contexto da palavra de entrada, elas tendem a ter uma probabilidade maior, tá? Lógico, porque se a gente está falando de cachorro, a palavra peludo faz sentido dentro do contexto da palavra cachorro. Então, o vetor de cachorro e o vetor de peludo faz sentido eles terem uma probabilidade maior de estarem próximos, tá? Então, isso que vocês têm sempre que levar em conta. Dada uma entrada, é gerada uma distribuição de probabilidades. E isso leva em conta o vocabulário. Se a gente tem um vocabulário de, sei lá, 5.000 palavras, a gente vai fazer a probabilidade da nossa palavra de entrada em relação a todas as outras palavras desse vocabulário. Então, se no o nosso input ele vai ser um vetor de, sei lá, 5.000 palavras, e nesse vetor a gente vai ter um one-hot encoding, onde a palavra de entrada vai ter o valor 1. Então, só essa palavra vai ter o valor 1, o resto vai estar tudo zerado, vai passar para uma camada escondida da rede neural, e o nosso output vai ser uma distribuição de probabilidade em relação a todas as palavras desse vocabulário e a probabilidade de cada uma dessas palavras estarem ah, próximas do vetor da nossa palavra de entrada, tá? Então, como que ficaria a arquitetura disso aqui, tá? Deixa eu escrever aqui, arquitetura. Ficaria basicamente assim. Então, vamos supor, a gente tem um vetor... Opa, deixa eu mudar aqui o tamanho, vou fazer em preto. Tá, então a gente tem um vetor de entrada que tem 0, 0, 0, aí aqui a gente tem 1, 0, 0, 0, tá? Vamos supor. E aí a gente tem cada posição do nosso vetor, tá? Vou fazer mais ou menos aqui só para isso ficar um pouquinho mais visual. Então vamos supor que a gente tem, sei lá, 5.000 posições nesse vetor, tá? É um vetor de entrada. Onde tem o 1 é onde está a palavra de entrada que a gente quer fazer o cálculo da probabilidade. Então, vamos supor que essa palavra seja cachorro. Então, essa é a parte do one-hot encoding que eu quis dizer para vocês, que onde está 1 é a representação da nossa palavra. Onde está 0, não importa. Tá? E aí a gente vai ter uma camada. A gente vai ter aqui, deixa eu pegar um texto. Uma camada escondida, tá? Da nossa rede neural. E aí a gente vai ter o nosso output com a probabilidade de cada palavra em relação a essa palavra que estava sendo representada aqui. Então, por exemplo, vamos supor que aqui a gente tem gato, aqui a gente tem pássaro e aqui a gente tem rato, né? Então, cada uma dessas vai ter uma probabilidade, né? Claro, e essa probabilidade é calculada através de uma softmax, que eu posso fazer um vídeo específico só para ela, para falar sobre essa função de ativação. E o nosso output vai ter o mesmo tamanho do nosso input. Então, se aqui a gente tem 5.000 entradas, aqui a gente vai ter 5.000 saídas e a probabilidade de cada uma das palavras em relação a cada uma das posições. Tá? Então, palavras com contextos similares vão ter vetores similares, igual eu falei para vocês. Então, por exemplo, inteligente, esperto, legal e incrível vão ter representações próximas, porque se você parar para pensar, imagina que você está vendo um documento, sempre que você vê a palavra inteligente, sempre que você vê a palavra esperto, as palavras que vão estar próximas dessas duas são semelhantes. Então, por causa dessa característica, tanto inteligente quanto esperto teriam representações vetoriais próximas. Tá? Então, esse foi o vídeo. Como eu falei antes, queria agradecer ao Leonardo pelo vídeo que ele fez. Deixar o canal dele aí para vocês darem uma conferida.
E espero que tenha ficado claro aí o que que é o Word2Vec. Depois eu posso trazer um vídeo prático aí mostrando como usar na prática lá no Google Colab. E enfim, esse é o vídeo. Espero que tenham gostado.